Olá, eu sou o professor Misael Silva. Obrigado por estar conosco de novo para mais um vídeo do nosso canal Examinar e Refletir. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba futuras notificações de novos vídeos. Vem comigo, vamos assistir o próximo vídeo. Tenho certeza que ele fará você refletir. Olá, sou o professor Misael Silva. Para mim é uma grande satisfação ter você aqui conosco no nosso canal Examinar e Refletir. Hoje nós apresentaremos a nossa reflexão 7. É uma reflexão extremamente importante. Espero que de fato ela possa provocar em você uma profunda reflexão, que você possa, se ela realmente causar esse resultado em você possa compartilhar isso com outras pessoas, porque o exame e a reflexão que nós vamos fazer aqui agora é muito sério. É algo muito sério, muito importante, e nós temos que ter todo cuidado com aquilo que nós vamos refletir agora. Preste atenção, acompanhe conosco o tema de hoje. A nossa reflexão de número 7 é: a Igreja Evangélica tem pregado com ênfase o Evangelho de Cristo? Lembra lá das nossas reflexões anteriores? Nós não estamos aqui preocupados com o perfil de igreja. Nós, independente do perfil da igreja que você faça parte ou das igrejas que você conheça, essa pergunta se aplica a qualquer perfil. A pergunta é: a Igreja Evangélica tem pregado com ênfase o Evangelho de Cristo? Vamos lá. Primeira questão: qual a diferença de igreja, quando eu uso a letra minúscula, para igreja, quando eu uso a letra maiúscula? Isso em nossa condição didático-pedagógica. Se vier outra pessoa que quiser dar outra condução, é liberdade de cada um. Apenas foi uma escolha de condução pedagógica que eu usei, que eu escolhi, né? Ao usar o igreja com letra minúscula, eu estou me referindo a toda e qualquer instituição eclesiástica, evangélica, que se pretende a representar a igreja com letra maiúscula, que é a Igreja de Cristo. A igreja que é pura, imaculada, que está sustentada sobre a rocha, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, igreja com I minúsculo, igreja instituição eclesiástica que pretende representar a Igreja de Cristo. Igreja com letra maiúscula, a Igreja de Cristo, a igreja corpo de Cristo aqui nessa terra. Então, esta é uma referência que você deve ter na nossa condução pedagógica. Segunda questão: o Evangelho de Cristo tem como foco principal o que proporciona bem-estar, traz resultados positivos e leva a conquistas? Você já parou para pensar? Tenta trazer a sua reflexão, a ênfase de cada discurso que você tem ouvido, ou na sua igreja, ou na internet, nas redes sociais, através de um DVD, pregadores renomados, não importa. Qual é o foco dessas pessoas no seu discurso? É preocupação do Evangelho de Cristo? É foco principal? Lembra que nós falamos no vídeo anterior sobre a questão do assistencialismo e a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Quando a gente fala de proporcionar bem-estar, trazer resultados positivos e levar a conquistas, nós não estamos desprezando o fato de que, indiretamente, uma pessoa que vive em Cristo, que vive segundo os princípios de Deus, não possa
ter bem-estar, não possa ter resultados positivos, longe de mim, é só ver a minha história de vida, é só me acompanhar lá no meu site, as minhas referências da minha vida profissional, ou o que eu coloquei no início, no lançamento do canal, a respeito da minha história de vida. Não. A questão não é essa. A questão é foco principal ou não é? Se você fosse, por exemplo, pegar o canal oficial de certos pregadores renomados da atualidade, e você fosse listar as temáticas de suas mensagens, qual o percentual dessas mensagens estariam focadas em proporcionar bem-estar, trazer resultados positivos e levar a conquistas? Qual o percentual dessa mensagem estariam apontando para a cruz, para a essência do Evangelho, para o processo de aperfeiçoamento espiritual para que possamos estar com Cristo eternamente nos céus? Quantas? Qual o percentual? Qual o percentual lá na lista, vai lá na playlist, vai lá na biblioteca, na videoteca de certos pregadores e tenta estudar as temáticas que estão lá. Qual é o foco principal? O Evangelho de Cristo tem isso como foco principal? Jesus vai conversar com a mulher samaritana. A mulher samaritana foi lá buscar sua água, né? Num momento de sol, né? Um momento em que ela buscou um pouco de privacidade. E em um momento, Jesus se importa ou se preocupa em dizer para ela: pera, deixa aí que eu vou te levar teus baldes lá para você. Né? Jesus não foca na necessidade humana. O exercício do trabalho dela é atributo dela. Jesus chega para ressuscitar Lázaro e ele não se dá o trabalho de mover a pedra. Quem move a pedra são as pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo não se contrapõe ao fato de que Deus entregou aos homens a terra. O Evangelho de Jesus Cristo não se propõe a me aliviar das implicações do exercício da minha cidadania, da minha vida social, da minha vida profissional. Não. Outra questão muito importante. Para as temáticas e os conteúdos que têm sido pregados nos púlpitos das igrejas evangélicas, Jesus precisava ter morrido na cruz do Calvário? Você já parou para pensar? Para pensar, o que o meu pastor pregou hoje, o que aquele pregador que veio aqui, renomado, pregou, para ele falar o que ele falou, Jesus precisava ter morrido na cruz? Existem palestras, mensagens que são boas, não é que sejam ruins. Ninguém está dizendo aqui que tratar do aspecto socioemocional das pessoas, motivar as pessoas, fazer as pessoas crer na providência divina seja errado. Ninguém está dizendo isso, mas nós estamos dizendo que lá na peneira que nós colocamos do examinar e refletir, existe uma parte, uma peneira, que é a essencialidade do Evangelho de Jesus Cristo. Porque se nós perdermos a essencialidade do Evangelho de Jesus Cristo e colocarmos no lugar dela uma ênfase num discurso, em conteúdos, em temáticas para as quais Jesus não precisava morrer na cruz, nós estamos fugindo da essência do Evangelho. Por que muitas pregações de hoje em dia, que têm como cunho o aspecto socioemocional das pessoas, o sucesso profissional das pessoas, o bem-estar das pessoas, o resultado das pessoas, são baseadas no Velho Testamento? Na história vitoriosa, guerreira de Josué, de Moisés, de Gideão, na luta de Davi contra Golias, nos resultados de conquistas de Abraão, de Jacó. Por quê? Por quê? Por que a gente não fala dos sofrimentos e das dores que Paulo passou, quando ele relata toda a dor, todo o sofrimento que ele passou por causa do Evangelho de Jesus? A vida de Jesus, por acaso, foi uma vida folgada, uma vida de usufruir plenamente do contexto da dimensão humana? Você vê Jesus dando ênfase a isso? Ah, mas a gente precisa falar sobre família, sobre relacionamento. Sim, precisa. Faz parte.
Mas eu posso muitas vezes colocar um psicólogo, que nem evangélico é, e dar tantos conselhos quanto certos pastores estão dando no púlpito. Existem pessoas que se especializaram em determinada vertente de aconselhamento voltado para a família, voltado para suporte familiar, e fizeram disso o seu ministério. É importante zelar pela família? É importante zelar pelo bem-estar familiar? Sim. Mas fazer disso o seu condutor, mestre do seu exercício ministerial, e você dizer que você é um ministro do Evangelho? Existe coerência nesse discurso? Jesus precisava morrer para você ensinar que uma mulher às vezes precisa falar mais do que o homem? É preciso que Jesus morrer na cruz do Calvário para poder ensinar que eu preciso saber o momento certo de falar as coisas com a minha esposa e vice-versa, que eu tenho que ter cuidado na maneira de lidar com as mulheres? E aí, eu fazer disso um ministério e, pior ainda, fazer disso um meio de sobrevivência, de criação de patrimônio? A pergunta é simples. Para as temáticas e os conteúdos que têm sido pregados nas igrejas, Jesus precisava ter morrido? Poderia um coach dar a mesma palestra que o pastor deu? Poderia um psicólogo, um filósofo, um pedagogo dar a mesma palestra que o pastor deu, que o pregador deu? Jesus precisava ter morrido para isso ser dito? Se Jesus não precisava ter morrido para isso ser dito, se isso está associado a uma velha aliança, a uma prática de revelação de Deus dentro de um contexto em que Cristo não havia se manifestado, isso tem a ver com a essência do Evangelho de Cristo hoje? Interessante. A coisa às vezes chega a tal patamar, no discurso que hoje muitas vezes está sendo construído nos púlpitos da igreja, que certo dia eu estive numa igreja, num culto voltado para o ensino da palavra, e eu fiquei impressionado com a capacidade que o pastor que estava ministrando a palavra teve de transformar o contexto do jardim de Getsêmani, aquele momento de dor e angústia de Cristo, numa mensagem assistencialista. Nós estamos tão atrelados a esse propósito de que a gente precisa trazer para as pessoas bem-estar, satisfação, motivação, determinação, que a gente está pegando até elementos cruciais do sacrifício de Cristo, do momento de Cristo, previamente à cruz, e fazendo disso uma mensagem assistencialista. Então, de novo, para as temáticas e os conteúdos que têm sido pregados nos púlpitos das igrejas evangélicas, Jesus precisava ter morrido na cruz do Calvário? Jesus precisava ter voltado? Evangelho significa boas novas. Boas novas. O que Jesus veio trazer são elementos novos, outroras ocultos e escondidos, e que foram trazidos ao conhecimento através da sua pessoa. E aí, aquela pergunta crucial da nossa reflexão. O que se prega nas igrejas evangélicas traz Jesus de volta? Leva a igreja para o céu e mata o diabo? Qual é o propósito que esses discursos cumprem dentro daquilo que deve ser fruto da igreja, corpo de Cristo na terra? Muito obrigado por mais uma vez você estar conosco em nosso canal. Esperamos que esse momento de uma reflexão talvez dura, um pouco mais pesada, mais impactante, possa pelo menos fazer você examinar, refletir um pouco sobre esse momento nosso, do movimento chamado evangélico, no nosso país em particular, porque eu só posso falar do país onde vivo, que eu conheço. E outra coisa, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, para que você seja notificado dos nossos vídeos. Lembrando sempre que toda terça, quinta e sábado, a partir das 19 horas, novos vídeos vão sendo divulgados e colocados no nosso canal. Lembrando também que estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e temos o nosso site, onde você pode
buscar materiais gratuitamente, materiais impressos, vídeos, estão lá à sua disposição. Obrigado mais uma vez por estar conosco no canal Examinar e Refletir.